Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos mais uma aula do curso de História Medieval 1, uma continuação da discussão sobre feudalismo e as relações entre suzerania e vassalagem. Portanto, para você que é meu aluno, com certeza já assistiu à primeira parte dessa aula da relação de suzerania e vassalagem, e para você que não é meu aluno, mas que acompanha o canal, se não assistiu, está aqui na descrição do vídeo o link para você acessar a primeira parte dessa aula de História Medieval 1 sobre as relações de suzerania e vassalagem no feudalismo. Ok? Então, sem mais delongas, para a gente dar continuidade a essa discussão, eu convido você a dar uma olhada nos nossos slides para a gente continuar essa aula. Ok? Vamos lá! Começo, mais uma vez, para você que se esqueceu ou que não acompanhou a nossa primeira aula, a bibliografia de referência, tá? Nós estamos trabalhando a partir do livro A Sociedade Feudal, de Mark Bloch, editado pela editora Edipro, na edição, uma reedição, na verdade, do ano de 2016. E olha só, na primeira aula, pessoal, nós discutimos sobre a feudalidade e feudalismo, o conceito de feudalismo, sua relação com essa nova vertente que se pensa o feudalismo a partir da feudalidade. Discutimos essa diferenciação, falamos sobre a relação de fidelidade e vassalagem, tá? Discutimos um pouco sobre o rito da homenagem, o que é isso, as origens do rito da homenagem, o rompimento da homenagem ou do juramento, né? A gente pode falar grosso modo juramento de vassalos a suzeranos, a pluralidade de homenagens, suas consequências, enfim. Tudo isso foi a nossa discussão da primeira aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o feudo, como que se estruturava essa relação do feudo, e um pouco também sobre as obrigações de suzerano e vassalo, para a gente fechar essa discussão, tá bom? Começando então com o feudo. Pessoal, eu já começo indicando para vocês e avisando que aquela discussão que a gente costuma ver no ensino médio, no ensino fundamental, da divisão do feudo, né, enfim, de manso senhorial, manso servil, etc, etc. Tudo isso, pessoal, nós vamos discutir na próxima videoaula, em que a gente vai discutir as relações servis. Aí sim, né, a gente vai discutir essa divisão do feudo, como se organizava. Nesse primeiro momento, eu quero discutir com vocês o que é o feudo, tá bom? O feudo enquanto um benefício dado ou permitido pelo suzerano ao vassalo, tá bom? Então a gente vai discutir o conceito do feudo para depois, na próxima videoaula, a gente discutir de fato o feudo na sua estrutura socioeconômica, na sua estruturação, divisão, etc. Ok? Então vamos lá, ao conceito de feudo. O que é um feudo? Vamos lá? O feudo era a moeda de troca das relações de dependência e fidelidade, não sendo necessariamente terras. Então, olha só, a primeira coisa importante que a gente precisa saber é que o feudo não é necessariamente terra. Normalmente, o feudo é atribuído como terra, mas a gente vai ver nessa aula de hoje que nem sempre pode se atribuir assim. Tá? A gente tem a tendência a se acreditar, especialmente pelas aulas de ensino fundamental e ensino médio, que tendem a fazer uma generalização por conta do tempo dado a esse tipo de discussão e aprofundamento também, de que feudo é a terra, né, aquela divisão de terra que tem lá o manso senhorial, o manso servil, as terras da igreja, o moinho, o rio, etc, etc, etc. Mas o feudo não necessariamente é uma terra. Por quê? Porque o feudo, na verdade, é a remuneração, é o benefício dado por um suzerano a um vassalo. Não necessariamente em forma de terra, mas qualquer tipo de benefício dado em troca da homenagem, portanto, em troca desse juramento que nós discutimos na aula passada, é chamado, no período medieval, de feudo. Ok? Vamos ver, olha só. Inicialmente, até feudo significava salário ou remuneração, do inglês fee, né? A palavra fee em inglês lembra e significa feudo, tá? Justamente porque feudo significava inicialmente salário, remuneração de fato.
Tá? É melhor expresso pela ideia de benefício. Então, como eu disse, feudo é um benefício dado por um suzerano ao vassalo. Mais uma vez, pessoal, você que está escutando o que eu estou dizendo e ainda não assistiu, você é meu aluno, você que está acompanhando o canal, que não assistiu a primeira parte dessa aula, que a gente discute o que é suzerano, o que é vassalo, o que é o rito da homenagem, etc., recomendo. Assista primeiro a primeira parte dessa aula, entenda toda essa parte para depois assistir essa videoaula de hoje. Porque para a gente entender de fato o que é o feudo e como o feudo pode se expressar de diversas maneiras, que não necessariamente a terra, é importante a gente perceber que existem diferentes tipos de vassalagem, pelo menos dois, ok? Vamos entender quais são esses tipos de vassalagem para a gente entender de fato o feudo como não sendo necessariamente a terra. Então vamos lá. Olha só, começa com uma citação de Mark Bloch, página 168. Então haviam dois tipos, pelo menos, de remuneração de um vassalo, chamados vassalos aprovisionados e vassalos domiciliados. Vamos ver o que é isso, página 168. Na verdade, as condições gerais da economia apenas permitiam ao chefe do grupo de vassalos ou a qualquer patrono dois tipos de remuneração. Podia, albergando o homem em sua casa, alimentá-lo, vesti-lo, equipá-lo às suas expensas, ou então atribuir-lhe uma terra ou pelo menos rendimentos fixos tirados do solo, transferindo para o homem a preocupação de prover a sua própria manutenção. Chamava-se chaser, domiciliar. Nas regiões de língua francesa, a letra dotado em sua casa particular, casa. Resta-nos saber em que condições, neste último caso, se operava a concessão. Então, olha só, pessoal, a gente pode dizer que existiam dois tipos de vassalagem, portanto, duas formas de um suzerano acolher alguém que fazia homenagem a ele, atribuindo-lhe benefícios, feudo, tá? Ou esse feudo, essa remuneração, esse benefício, poderia ser tornando esse vassalo um vassalo aprovisionado ou um vassalo domiciliado. Então são duas formas de vassalagem, dependendo do tipo de feudo. O primeiro tipo de vassalo, que era o vassalo aprovisionado, o feudo era a sustentação que o suzerano dava-lhe em sua própria casa. No primeiro caso, que é esse caso dos vassalos aprovisionados, o senhor, portanto, o seu suzerano, acolhe ele dentro de sua casa. Dentro de sua casa, quando a gente fala, é dentro de um castelo, tá? Então ele tem vários vassalos que estão dentro desse castelo e ele sustenta com roupas, com comida, com tudo que ele for necessário para que ele esteja a seu serviço como vassalo, não como servos. Na próxima videoaula, pessoal, a gente vai falar dos tipos de servidão e a gente vai ver que tem esse servo que trabalha também dentro do castelo. Mas nesse caso aqui é um vassalo que trabalha dentro do castelo, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, especialmente com a nossa série favorita, que é Game of Thrones. Mas olha só, esse é o primeiro caso, que é o vassalo aprovisionado. Portanto, ele é aprovisionado porque o suzerano dá as provisões a ele dentro do castelo. Ou seja, essas provisões, essa sustentação é o primeiro tipo de feudo, portanto, não é um feudo em forma de terra, ok? O segundo tipo é o que a gente chama de vassalo domiciliado. Aí sim, o feudo dado pelo suzerano ao vassalo é em forma de terra. Aquele vassalo que é chamado de domiciliado, ele tem o seu próprio domicílio. Portanto, se ele tem o seu próprio domicílio, ele tem o domicílio dele na sua própria terra, aí entra naquela situação que a gente discutiu na aula passada. Portanto, dividindo a terra do suzerano em feudos menores, e esse vassalo tem o seu próprio feudo, ok? Esse é o vassalo domiciliado. Vamos ver essas diferenças, tá? E olha só, eu trago aqui para a gente já discutir como primeiro exemplo de vassalo aprovisionado, Sandor Clegane, né? Esse personagem aqui de Game of Thrones, também chamado de cão de caça, não sei se vocês se lembram, quem assistiu a série ou quem for assistir a série, vai perceber que esse vassalo do rei Robert, né, serve ao príncipe Joffrey morando dentro do castelo dele. Percebam que ele não é um servo. Ele é um vassalo da família Clegane, que é uma família vassalo do rei Robert. Vassalo, portanto, dos Baratheon.
Portanto, ele é um vassalo, ele é um cavaleiro, ele é um guerreiro, mas está a serviço do príncipe dentro do próprio castelo. Por isso ele é domiciliado. Okay? Mas vamos aprofundar um pouquinho nessa diferenciação para a gente perceber onde estão as limitações, onde estão os entrecursos dessas duas formas de vassalidade. Olha só, página 172 do livro do Mark Bloch que eu citei para vocês. Entre as duas maneiras de remuneração do vassalo, por meio do feudo e pela provisão de víveres, a incompatibilidade não era absoluta. Uma vez estabelecido na sua terra, o fiel nem por isso renunciava às outras provas da liberalidade senhorial. A essas distribuições, nomeadamente de cavalos, de armas, de vestuário, em especial de mantos de pele cinzenta e branca, nas palavras da própria época, que muitos costumes acabaram por codificar e que nem as mais altas personagens, tais como um conde de Hainaut, vassalo do bispo de Liège, desenharam possuir. Por vezes, como aconteceu em 1166, em redor de um grande barão inglês, alguns cavaleiros devidamente providos de terras nem assim deixaram de viver com o chefe, recebendo dele o seu necessário. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma situação importante para a gente perceber que, embora exista essa divisão, essa diferença entre os vassalos aprovisionados e os vassalos domiciliados, muitos vassalos domiciliados não deixavam de receber alguns benefícios, portanto, alguns outros feudos, para além da sua própria terra, dos seus suzeranos. Como vários casos que o Mark Bloch está citando aqui, em que vassalos que eram domiciliados, portanto, que tinham recebido a sua própria terra, ainda assim recebiam dos seus suzeranos cavalos, comida, roupas, vestes, mantos, etc, 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 armas. Portanto, a gente está falando de um aprovisionamento, portanto, um suzerano cedendo provisões a um vassalo que já tem o seu próprio feudo, que é a terra. Isso acontecia? Sim, são casos que acontecem, mas não é a regra, tá? São exceções que confirmam justamente a regra, portanto, essa divisão entre vassalos aprovisionados e vassalos domiciliados, ok? Dando sequência, a gente tem um outro caso aqui do Bronn, né, um outro personagem de Game of Thrones, que também se torna, por juramento, vassalo do Tyrion, né, o anão, né, da família Lannister, o Tyrion Lannister, e que também é aprovisionado, portanto ele não recebe, a não ser lá na frente, em outra temporada, que eu também não vou ficar dando spoiler, que ele recebe sua própria terra, né, ou portanto o seu feudo enquanto domiciliado, mas por boa parte do seriado, ele é um vassalo aprovisionado. Ele serve ao Tyrion Lannister como aprovisionado. Ele tem comida, ele tem roupa, ele tem armas, etc. Mas não tem a sua própria terra. Embora ele fosse, portanto, vassalo. Todavia, então, pessoal, olha só. A citação da página 174, o Mark Bloch mostra que existe uma sobreposição em termos de valores, em termos de prestígio, do vassalo domiciliado sobre o vassalo aprovisionado por conta, evidentemente, do prestígio social de sua posição. Então, olha só, citação página 174. Com maioria de razão, o regime de fornecimento de víveres torna-se inaplicável quando os vassalos, cuja fidelidade se pretendia recompensar, eram de categoria demasiado elevada para se conformarem com toda a existência passada à sombra de um senhor. Para esses, eram precisos rendimentos independentes, que, aliados ao exercício de poderes de comando, lhe permitissem viver em condições conformes ao seu prestígio. Portanto, pessoal, olha só, existem muitos casos de vassalos aprovisionados, portanto, de vassalos que vivem com seus senhores. Mas esses casos normalmente são de famílias de classe ou de prestígio social, embora nobres, mais baixas. Ou seja, de famílias que não têm tanto prestígio social. Como é o caso, por exemplo, do Bronn, como é o caso também, por exemplo, dos Clegane no seriado de Game of Thrones. Ok? Por quê? Porque essas famílias, por elas não terem esse prestígio todo social, elas permitem-se a si mesmas essa condição de aprovisionados. Agora, uma família de alto escalão, uma família, portanto, de alto prestígio social, não aceitaria viver à sombra de um suzerano. Portanto, no seu castelo, vivendo do sustento dado pelo suzerano.
Essas famílias normalmente exigem como feudo, portanto, como benefício pelo seu juramento, pela sua homenagem, terras, portanto, o seu feudo enquanto terra, para poder não só viver do seu próprio sustento, mas principalmente poder subdividir esse feudo em feudos menores e ter os seus próprios vassalos. Percebe? Essa relação de suzerania e vassalagem, ela permite que famílias, especialmente de alto prestígio, se submetam a famílias ou se submetam a senhores, a suzeranos com um prestígio maior, mas que não deixam de ter o seu próprio prestígio à medida que eles têm o seu próprio exército, portanto, os seus próprios vassalos. Ok? Vamos dar sequência, então. Nesse sentido, pessoal, é preciso a gente entender que existem essas duas formas de vassalagem para a gente entender que o feudo, mais uma vez, é um benefício e não necessariamente terra. Agora, pensando o feudo enquanto necessariamente terra, a gente entra numa discussão importante no período medieval, que é a diferença entre feudo e alódio, ou quando um feudo se torna um alódio, ou quando um alódio se torna um feudo. Para você que também está boiando o que significa um alódio, vamos entender agora, ok? Olha só, para a gente entender o que é um alódio e um feudo, vamos entender as origens do próprio feudo. Página 174 do Mark Bloch. Postular, na origem de todos os feudos, uma verdadeira concessão do senhor ao vassalo seria, aliás, fazer uma ideia singularmente imperfeita da multiplicação das relações feudais. Muito pelo contrário, por paradoxal que tal pareça, nasceram na realidade de uma dádiva feita pelo vassalo ao senhor. Então olha só, a primeira coisa importante, nem todo feudo nasce de um senhor que é detentor de muitas terras, né, portanto, um donatário, né, de uma grande quantidade de terras, que dá, no sentido de dar posse, não de propriedade, parte dessa terra a um vassalo. Em muitos casos, o próprio dono da terra submetia a sua terra ao senhor, ok? Tendo como compromisso se tornar dele um vassalo. A gente vai ver que nas relações de servidão isso acontecia frequentemente, mas com famílias que não tinham prestígio social, portanto não participavam, seja das altas classes das divisões dos povos germânicos, seja, por exemplo, dos patrícios dentro do Império Romano. Essas pessoas que pertenciam à alta classe, muitas vezes para conseguir ter uma determinada proteção de um senhor que tem, ou de um detentor de terra que tem mais poder em termos não só aquisitivos, mas de grãos, de produção e principalmente de exército, ou seja, para ter a proteção, especialmente na Alta Idade Média, nesse processo de formação do feudalismo, de uma série de invasões, etc., que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Para ter essa proteção, muitas dessas famílias, embora fossem nobres, cediam parte das suas terras menores àquele que detinha mais poder. Qual que é a contrapartida que essa pessoa tem? Se tornar um vassalo desse suzerano. Portanto, abria mão de ter propriedade da terra para ter posse. Nós vamos voltar a falar sobre isso nas relações servis. Nesse momento é importante a gente perceber que a gente está falando das classes chamadas superiores, portanto da nobreza, ou seja, dessas classes que serviam a determinados suzeranos em troca da possibilidade de se tornarem vassalos, cedendo sua terra a eles, ok? Continuando a leitura. O homem que procurava um protetor tinha muitas vezes comprar essa proteção. O poderoso, que obrigava o mais fraco a ligar-se a ele facilmente, exigia que as coisas lhe ficassem submetidas como as pessoas. Portanto, olha só, uma das exigências daqueles que aceitavam a submissão ou que muitas vezes exigiam essa submissão à força, tá? É importante a gente perceber isso também nas classes superiores, exigiam não só a submissão de determinado donatário, de determinada família como seu vassalo, mas também e principalmente de todos aqueles que ocupavam essa terra, portanto todos os servos, todos os escravos que ali estavam, ok? Os inferiores ofereciam assim a eles próprios as suas terras ao chefe. Este, por sua vez, contratado o vínculo de subordinação pessoal, restituía ao seu novo dependente os bens provisoriamente cedidos, mas não sem, de passagem, os ter sujeitado ao seu poder superior, expresso pelo peso de diversos encargos.
Este grande movimento de entrega do solo prosseguiu durante a época franca e a primeira idade feudal, do cimo ao fundo da sociedade. Portanto, pessoal, olha só, mais uma vez, só para ficar claro, tá? Nós estamos falando aqui de relações de suzerania e vassalagem que nem sempre aconteciam, como a gente viu na aula passada, de um suzerano que detém muitas terras ceder parte da terra para um vassalo que não detém. Em muitos casos, e não são poucos esses casos citados por Mark Bloch, determinados donos de terra dava essa terra, cedia a propriedade dessa terra e tudo que tinha nela a um determinado suzerano, tendo em troca a obrigação de que esse suzerano desse a posse dessa terra, a posse não propriedade, a posse dessa terra com tudo que estava nela, inclusive pessoas, escravos, servos, etc., para que essa pessoa se submetesse a ele como vassalo. Percebam, é uma relação de troca, tá? Mas que quem ganha finalmente com tudo isso em termos de propriedade é o suzerano, ok? Não muito diferente de muitas relações no meio agrário que a gente tem hoje, inclusive no Brasil, ok? Mas tá, vamos voltar aqui, para a gente entrar, enfim, no termo alódio, e o que isso significa de fato. Olha só, alódio, em geral, é o direito à propriedade plena em contraposição à posse e usufruto, a que se passou a ter um determinado vassalo sobre a terra durante a crise do Império Carolíngio, decorrente, portanto, tanto das últimas invasões quanto do declínio progressivo da figura do rei. Então, olha só, voltando aqui para a gente entender um pouco mais claro, nós estamos falando do processo de feudalização da Europa. Portanto, qual é esse processo de feudalização? O processo do estabelecimento de relações de dependência, seja nas classes inferiores, que a gente vai falar na aula que vem, seja das classes superiores, que a gente tem falado desde a última aula. Veja, nas classes superiores existiam duas formas de um suzerano obter um vassalo e, portanto, alguém que se tornasse dependente dele pelo rito da homenagem. A primeira forma é um determinado suzerano ter toda uma posse de terras e ceder essa posse de terras aos seus vassalos. Tá? Então ele vai pegar e dividir a sua própria terra que ele já tem, digamos aí um cara que tem uma extensão imensa de terras, ele vai ceder parte dessas terras, vai dividir e ceder a pessoas que vão cultivar esse solo, que vão proteger esse solo, portanto que vão ter posse desse solo e de tudo que tem nele, em troca da submissão por meio da homenagem, ou seja, do juramento de fidelidade. Por outro lado, existem casos, como é o caso, por exemplo, de Game of Thrones, feito pelos Targaryen, ou seja, os primeiros a unificar os 7 reinos, que determinado detentor de poder, especialmente militar, no caso de Game of Thrones por causa dos dragões, domina uma determinada pessoa, um determinado dono de terras, um determinado suzerano de outros vassalos, domina essa região e submete essa pessoa a ele. Essa relação de submissão se dá, seja porque esse submisso foi conquistado, seja porque esse submisso não tem condições mais de prover a própria sustentação e se submete a ele, por conta própria. Mas, de toda forma, nesse caso, o vassalo, aquele que vai se tornar vassalo desse suzerano, dá a propriedade da terra a ele em troca da posse dessa terra. Okay? E das obrigações que a gente vai falar, que vão ser estabelecidas entre suzeranos e vassalos. Acontece que, especialmente do ponto de vista ali francês, de todo o Império Carolíngio, né? Voltando em Carlos Magno, quem não assistiu às aulas de Carlos Magno, está aqui também na descrição do vídeo, ok? Nessa relação de crise do Império Carolíngio, e também por conta das invasões, das últimas invasões bárbaras, vamos lembrar aí das aulas sobre os vikings invadindo e pilhando a cidade de Paris, na França, por conta desse período de instabilidade no final da Alta Idade Média, muitos vassalos declararam alódio sobre as suas possessões. O que significa isso? O que significa declarar alódio? Significa que uma determinada pessoa é vassalo, portanto, ele tem posse, mas não propriedade de uma determinada terra, ele declara a propriedade dessa terra aproveitando a fragilidade dos seus suzeranos, especialmente quando esse suzerano é o próprio rei.
tá? E esse rei está fragilizado por conta de ausência de poder, como é o caso ali do declínio já da dinastia carolíngia entrando na dinastia capetinga, na França, ok? Então, quando um determinado rei se torna cada vez mais fraco, os vassalos, aconteciam isso, não é que eles podem, mas acontecia isso, de declararem alódio, portanto, declaram propriedade para si dessas terras, portanto, independência dos seus senhores, ok? Vamos às citações, e há um exemplo de Game of Thrones que vai ajudar bastante a gente a entender esse contexto. Olha só, página 175, o alódio, por outras palavras, não é forçosamente um direito absoluto de cima para baixo, mas é o de baixo, portanto, para cima. Ou seja, não é um direito dado pelo suzerano ao vassalo, mas um direito conquistado à força pelo vassalo ao suzerano. Isso acontece principalmente com os vassalos que, tradicionalmente, as suas famílias foram conquistadas pelos suzeranos e tem todo esse ranço com relação aos suzeranos ou todo esse desejo, enfim, toda essa utopia da independência. Então, esses são casos que acontecem principalmente desse tipo, como é o exemplo que nós vamos citar de Game of Thrones. Mas antes disso, mais uma citação na página 175. A anarquia que acompanhou e seguiu o desmembramento do Império Carolíngio, do Estado Carolíngio, ofereceu de início a um bom número de feudatários a ocasião de se apropriarem pura e simplesmente dos chasment, cuja outorga lhes fora dada condicionalmente. E isto, sobretudo, quando o outorgante era a igreja ou o rei. Então, nesse período de crise, principalmente quando o outorgante, portanto, o suzerano, era ou a igreja ou o rei, acontecia principalmente quando o vassalo se tornou vassalo sob conquista, aconteceu nesses momentos de crise, especialmente ali na passagem da Alta para a Plena ou Central Idade Média, a gente tem esse período de quase um caos de tantos alódios pipocando em toda a Europa, ok? Vejamos, por exemplo, distanciados de 38 anos, dois documentos do Limuzino, 876. Carlos o Calvo entrega ao fiel Adalbert para a sua vida e a dos seus filhos a terra de Cavaliacus, a título usufrutuário como benefício. Então, olha só, no ano de 876, Carlos o Calvo, imperador do Império Carolíngio nesse momento, entrega ao seu fiel, portanto, ao seu vassalo Adalbert, para a sua vida e dos seus filhos, portanto, se tornando vassalo, a terra de Cavalicuns a título de usufrutuário, portanto, tem posse, não propriedade, com benefício, portanto, como feudo. Em 914, portanto, olha só, 38 anos depois, Alger, filho de Adalbert, portanto, o filho daquele que era o primeiro vassalo, faz doação aos cônegos de Limoges do meu alódio chamado Cavaliacus, que recebi dos meus pais. Então veja, pessoal, olha um exemplo muito legal que Marco Bloch vai citar. Carlos o Calvo, portanto, o imperador, nesse caso aqui, a gente pode atribuir a figura real do rei, atribui um feudo, tá claro que na própria citação de Marco Bloch, né, que ele tirou do próprio documento, a ideia do benefício, portanto, o feudo, ele dá um feudo a Adalbert em 876 com as condições de um vassalo a suzerano. O seu filho, portanto, aquele que não fez o juramento, que deveria fazer o juramento ao rei, não o fez. E ele doa essa terra aos cônegos de Limoges como sendo um alódio. Portanto, o que significa ser um alódio? Significa que ele já tinha declarado essa terra como propriedade e não mais posse. Daí ele ter o direito de doar. Vamos ver um exemplo muito legal como isso acontece, por exemplo, em Game of Thrones? Vamos lembrar o contexto. Em Game of Thrones, nós falamos na aula passada que com a morte do rei Robert na primeira temporada, olha eu dando spoiler novamente, com a morte do rei Robert na primeira temporada, o seu filho, ou pelo menos o seu filho... que ele acreditava que era filho, olha eu dando outro spoiler, Joffrey Baratheon, assume o trono e todos os seus vassalos devem prestar novamente juramento a ele. Portanto, devem prestar a homenagem a ele, se tornando,
por essa relação pessoal, vassalos deles. Caso não o fizessem, deveriam perder o direito às suas terras. Só que no caso dos Stark, Ned Stark foi executado pelo Joffrey, pelo rei Joffrey, portanto, quebrando esse vínculo de suzerania e vassalagem. Ou seja, ele nem chegou a fazer uma homenagem e nem faria, por conta do contexto que estava ali, que eu não vou me aprofundar agora. Mas o fato é que o filho de Ned Stark, executado pelo novo rei, deveria ser aquele quem faria a homenagem a Joffrey, portanto, continuando vassalo dele com direito sobre as terras de sua posse. Mas vejam o que acontece no 10º episódio da primeira temporada. Olha só, eu dando spoiler, vou mostrar um vídeo rapidinho, né? Tomara que o YouTube permita aí que esse vídeo apareça, porque senão eu vou passar carão aqui. Vamos lá. Course is clear. Pledge fealty to King Renly and move south to join our forces with his. Renly is not the king. You cannot mean to hold to Joffrey, my lord. He put your father to death. That doesn't make Renly king. He's Robert's youngest brother. Bran can't be Lord of Winterfell before me. Renly can't be king before Stannis. Do you mean to declare us for Stannis? Renly is not right. My lords, my lords, here is what I say to these two kings. Renly Baratheon is nothing to me, nor Stannis neither. Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south? What do they know of the war or the Wolfswood? Even their gods are wrong. Why shouldn't we rule ourselves again? It was the dragons we bowed to, and now the dragons are dead. There sits the only king I mean to bend my knee to. The King of the North! I'll have peace on those terms. They can keep their red castle. And their iron chair, too. The king in the north. Am I your brother? Now and always. Now and always. My sword is yours, in victory and defeat, from this day until my last day. The King of the North! Portanto, pessoal, como vocês puderam perceber nesse vídeo, nesse trecho de Game of Thrones, há aqui uma clara declaração de alódio. O que significa isso? Os vassalos do suzerano do norte o declararam rei. Portanto, eles, junto com o seu senhor, portanto, junto com o seu suzerano, declararam que não vão se submeter a nenhum outro suzerano. Declararam, portanto, o seu suzerano um soberano. Okay? Isso é uma declaração de alódio, um exemplo de declaração de alódio. Portanto, simplesmente eles tomaram de volta a propriedade da terra que antes era deles e que eles lhe tinham, né, pelo menos os Stark, tinham cedido aos Targaryen e depois, portanto, aos Baratheon como propriedade e tinham, portanto, simplesmente a posse delas. Tá? Nesse sentido, vejam só, há um diálogo muito interessante nesse trecho em que um dos vassalos de Robb Stark vai dizer que antes nós nos curvávamos aos dragões, agora os dragões estão mortos. Portanto, antes nós tínhamos nos curvado à força, à potência militar, vamos colocar em termos mais reais, né? A potência militar daqueles que nos conquistaram. Agora essa potência sumiu. Nós podemos novamente ser donos da nossa própria terra. E isso é exatamente o que aconteceu em várias partes da Europa, em vários momentos do tempo. Ou seja, uma vez que o exército real, uma vez que o poder de unificação real foi extremamente enfraquecido, houve a possibilidade de que vários dos seus vassalos se tornassem, a partir desse momento,
soberanos de seus próprios vassalos. Portanto, uma declaração de alódio. Ok? Para dar um exemplo bacana, na prática, portanto, na história real, sobre o efeito dessa declaração de alódios, para mim não tem um mapa mais interessante do que o Sacro Império Romano Germânico após a crise da dinastia carolíngia, e mesmo com a dominação de Otto I, etc., enfim, que pertence a uma outra aula, mas enfim, esse Sacro Império Romano Germânico, que fazia parte basicamente ali Alemanha, onde hoje é Alemanha e Itália, como que ele ficou a partir da debilidade da centralização real. Embora ainda fosse um império, olha a quantidade de estados autônomos dentro do império. Vejam só nesse mapa, para a gente dar uma olhada, olha só. Vejam, isso daqui é o Sacro Império Romano Germânico, tá? Cada um desses pontinhos coloridos aqui é um estado autônomo dentro do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, cada um desses pontinhos aqui é um alódio. São feudos, portanto, cada vez mais fragmentados, declarando independência em relação ao seu suzerano. O resultado, basicamente, aí no final da Idade Média, é isso daí. O império absolutamente fragmentado em alódios cada vez menores, né? O que hoje corresponde aí à Alemanha, Itália e uma partezinha aí do leste europeu, ok? Então, para a gente entender, então, dentro dessa perspectiva, uma outra consequência, ou uma reação, na verdade, dos senhores feudais, dos suzeranos, em relação a essa frequência de declaração de alódios, portanto, de independência dos vassalos em relação aos suzeranos, houve a criação de um novo rito estabelecido coadjuvantemente ao rito da homenagem, chamado de investidura. Vamos entender o que é isso, para a gente entender, inclusive, o contexto da chamada da questão das investiduras, que é algo que a gente discute em História Medieval 2. Para quem está acompanhando o canal e quiser já pular para esse vídeo, tá aí também no link da descrição do vídeo, dessa videoaula, sobre a Igreja Católica Medieval, e aí onde eu trato um pouquinho sobre a chamada questão das investiduras entre o Papa Gregório VII e o rei Sacro Imperador Romano Germânico, Henrique IV. Ok? Dá uma olhada lá no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, antes de ver esse vídeo, antes de entender essa questão das investiduras, vamos entender o que é, de fato, o rito da investidura. Olha só. Página 176. Fosse qual fosse a proveniência do feudo vassálico, levantamento operado sobre a figura, sobre a fortuna do chefe ou do feudo, ou o feudo retomado, como mais tarde dirão os juristas, isto é, antigo alódio abandonado e depois feudalmente retomado pelo seu detentor primitivo, apresentava-se oficialmente como outorgado pelo senhor. Daqui, a intervenção a um ato cerimonial concebido segundo as formas comuns, então, a todas as tradições de direitos reais, a que se chamavam em francês investitures, ou em português, investiduras. O senhor entregava ao vassalo um objeto que simbolizava o bem. Para tal, muitas das vezes usava-se um simples bastonete. No entanto, acontecia às vezes que se proferia uma imagem mais sugestiva, um punhado de terra, evocando a gleba concedida. Uma lança que evocava o serviço das armas, uma bandeira se o feudatário devia ser não apenas um guerreiro, mas um chefe de guerra, agrupando, por sua vez, sob o estandarte, outros cavaleiros. Sobre este quadro, originalmente bastante vago, o costume e o gênio dos juristas bordaram, pouco a pouco, uma multidão de distinções, variáveis conforme os países. Quando a dádiva era concedida a um novo vassalo, a investidura tinha o seu lugar imediatamente depois da homenagem da fé, nunca antes. O ritual criador da fidelidade precedia necessariamente o salário. Então vejam só, pessoal, o que é o rito da investidura? Diante da criação de alódios, no final da Alta Idade Média, começo da plena Idade Média ou Idade Média Central, houve essa proliferação de alódios, portanto de declarações de independência em relação aos suzeranos.
os suzeranos começaram a criar um novo rito chamado de investidura. O que é investidura? Ora, o suzerano pega aquele que já é seu vassalo, portanto, aquele que já tinha feito a homenagem, já tinha declarado-se vassalo a ele, e fazia um rito em que o suzerano investia de posse, perceba, uma posse já dada, mas ele investia novamente num novo rito o vassalo da posse da terra. Dava-lhe um bastão, dava-lhe uma arma, uma lança, uma espada, ou, como cita Marco Dog, muitas vezes um punhadinho de terra como símbolo. Percebam, pessoal, o quanto é importante, nesse período medieval, como eu disse na aula passada, o rito, os símbolos. Numa sociedade não letrada, numa sociedade que não tem um contrato escrito como uma forma de garantia da palavra de um a outro, o rito tinha essa função. O rito substituía qualquer necessidade de papel, qualquer necessidade de escrita. Se você tinha um rito com testemunhas em que um suzerano é homenageado pelo vassalo, isso vale como juramento. A partir do momento em que esse juramento começa a ser flexibilizado, começa a ser subvalorizado justamente por causa da debilidade da suzerania, especialmente da soberania, os suzeranos começaram a criar um novo rito, que fazia como uma espécie de novo juramento, em que ele entregava novamente, publicamente, diante de testemunhas, novamente a posse do feudo ao seu vassalo. Reforçava-se assim, diante de todos, publicamente, que o vassalo tinha a posse do feudo e não a propriedade. Era uma forma de tentativa, era uma tentativa de combate a declarações de alódio. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essa declaração de alódio é importante para a gente perceber a maneira como o feudalismo, ao passo que se estrutura, ele se debiliza. Ao passo que ele se consolida, ele se fragiliza. Esse é o movimento. Também não muito diferente, é preciso dizer, do capitalismo. Quanto mais o capitalismo se consolida, mais ele sofre crises. Assim aconteceu com o feudalismo. Tá? Até a sua estruturação, de fato, é uma sucessão de consolidação e crise, consolidação e crise. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Mais uma vez, espero que tenha ficado claro o que é de fato um feudo, o que é a declaração de alódio e, evidentemente, as diversas formas de feudo e as diversas formas de, não só de declaração de alódio, mas de combate por parte dos suzeranos a essas declarações com o rito da investidura. Vamos seguir então, pessoal? Olha só. Saindo então dessa discussão sobre o feudo, entendido o que é um feudo, entendido o que é uma relação de suzerania e vassalagem, nós vamos finalizar essa aula com a discussão sobre as obrigações de suzeranos e vassalos. Portanto, a que de fato estava obrigado um suzerano em relação ao seu vassalo, a que de fato estava obrigado um vassalo em relação ao seu suzerano. Primeiro, vamos começar aí com as obrigações dos vassalos. Começo com a citação na página 262. O dever primordial, por definição, o auxílio de guerra. Então, olha só. O primeiro e mais importante dever de um vassalo para com um suzerano era guerrear pelo seu senhor. É preciso a gente lembrar que naquela famosa divisão em 3 ordens da sociedade feudal, né, os que oram, os que trabalham e os que lutam, os que combatem, na verdade, os que aproveitam dos privilégios enquanto nobres, né? Nessa divisão deixa muito claro que a função principal da nobreza era a batalha, era a luta, era a guerra. E a função principal, portanto, de um vassalo com o seu suzerano era lutar pelo seu suzerano quando fosse convocado. Então, o dever primordial de um suzerano era a guerra. Então, continuando a leitura, o homem de boca em mãos deve, antes e acima de tudo, servir em pessoa, a cavalo e completamente equipado. No entanto, só raramente aparece sozinho, além de seus próprios vassalos, se o possui, se agruparem em torno de seu estandarte, as suas comodidades, seu prestígio, o costume, por vezes, exigem-lhe que se faça acompanhar pelo menos por 1 ou 2 escudeiros. Então, olha só, 2 informações importantes aqui. Quando um vassalo é chamado para a guerra pelo seu suzerano, pelo seu senhor, ele não vai sozinho, óbvio.
né? Primeiro que a boa parte dos vassalos de um suzerano tem seus próprios vassalos, como nós vimos na aula passada. Esses vassalos se agrupam em torno do seu estandarte. Portanto, estandarte é aquela bandeira, né, que normalmente, sempre quando tem as guerras, etc., alguém chega com uma determinada bandeira e aí uma quantidade de cavaleiros, de guerreiros, etc., atrás dele. Então, esse é o estandarte. Ele chega com esse estandarte e em torno do seu estandarte tem uma série de vassalos que se agrupam com ele. Quando a gente pega aí o vassalo do vassalo do vassalo do vassalo, que não tem mais vassalos, na pior das hipóteses, vamos colocar assim, ele tem pelo menos 1 ou 2 escudeiros. O que é um escudeiro? Escudeiro, digamos que seria uma espécie de cavaleiro em formação, né? Ou seja, alguém que está se preparando para se tornar cavaleiro e ele faz o auxílio do cavaleiro de fato. Portanto, ele é um auxiliar durante a guerra de um cavaleiro com seu escudo, com sua lança, com a sua espada, enfim, ele é um auxiliar. Então, dificilmente alguém, um vassalo, vai se apresentar para a guerra ao seu suzerano sozinho. Na pior das hipóteses, pelo menos 1 ou 2 escudeiros ele tem, ok? Continuando então. Em contrapartida, não havia geralmente infantaria no seu contingente. O seu papel no combate é considerado demasiado medíocre. A dificuldade em alimentar massas humanas consideráveis é demasiado pesada para que o chefe do exército possa contentar-se com os peões camponeses fornecidos pelas suas próprias terras ou pelas igrejas, das quais oficialmente se constitui protetor. Frequentemente, o vassalo está também sujeito a fazer guarda em um castelo senhorial, seja só durante as hostilidades, seja, pois uma fortaleza não pode ficar sem vigilância, em qualquer tempo por turnos, com os de categoria semelhante à sua. Se ele próprio possui uma fortaleza, deve pô-la à disposição do seu senhor. Então, algumas informações. Uma informação importante aqui nessa citação é que quando um senhor, portanto, quando um suzerano vai à guerra, normalmente ele não pode deixar o seu castelo, portanto, a sua fortaleza, desprovida de comando. Ou ele deixa para um filho mais velho, mas normalmente, se esse filho mais velho já tiver idade suficiente para guerrear, ele já se tornou um vassalo do seu próprio pai e também vai à guerra sob o estandarte do seu pai, então ou ele deixa em nome de um filho, ou se esse filho é mais velho, nessa situação que a gente citou, ele vai deixar um dos seus vassalos na sua própria fortaleza. Ou seja, nem todos os vassalos vão para a guerra, porque é preciso pelo menos um vassalo que esteja na fortaleza ou outros vassalos menores que estejam protegendo as redondezas, as fronteiras do seu feudo, ok? Como é o caso, por exemplo, de Game of Thrones, para quem se lembra, ou quem assistiu Game of Thrones, de Sir Hodrick, né, que vai ficar em Winterfell quando Robb Stark vai à guerra por conta do seu pai executado, primeiro seu pai preso, depois seu pai executado. Mas o fato é que a fortaleza ficaria nas mãos simplesmente de um filho muito jovem que não teria condições de comandar a fortaleza sozinho. Então, um dos vassalos do pai dele, ou seja, daquele que é o suzerano daquele feudo, vai ajudar esse filho mais novo a comandar, ok? Para a gente entender melhor esse contexto, tem 2 vídeos muito legais, 2 trechos de Game of Thrones muito legais, para a gente entender essas relações de obrigação mútua, tá? Entre suzeranos e vassalos. Eu vou citar esse caso de Sir Hodrick. Olha só. Vamos lá. A primeira cena, então, que eu trago para vocês é justamente de quando o senhor vai à guerra e deixa o seu filho, não o caçula, mas o quase caçula, né, pelo menos aquele que não tinha idade para ir para a guerra, o Bran Stark, no comando da fortaleza, mas com um dos seus vassalos no aprisionamento. Aqui nesse vídeo eu chamo a atenção de vocês para 2 coisas importantes que eu vou colocar. Primeiro, esse fato do vassalo estar auxiliando no comando da fortaleza, o Sir Hodrick. Segundo, essa relação de mutualismo, ou seja, nas obrigações não apenas do vassalo para com o senhor, mas do senhor para com o vassalo. Vamos ver o vídeo e depois a gente faz algumas reflexões sobre eles. And it's not just thieves, my lord. There's wolves in their mills now, more than I ever seen.
come down of the night and they kill my sheep. The 3 sons is away fighting for your brother, my lord. They'll fight, keep fighting, till they're told to go home. I've no one to mind my flock now, only me. I can't keep watch all day and all night. You can send 2 orphan boys from Winterstown home with you to help watch over your flock. If you can give them room and board. My wife always prayed for more children. We look after them. Thank you, my lord. And may the gods bless you and yours. Stop it. That's everyone going to go for a ride before dark. Good. Hold on. Hold on. Right. Lord Stark, Torrin Square is under siege. Torrens Square is barely 40 leagues from here. How can the Lannisters strike so far north? Might be a raiding party led by the Mountain. Might be sellswords paid by Tywin Lannister. We have to help them. Well, most of the fighting men are away with Robb, but I can gather 200 decent men. Do you need so many? If we can't protect our own bannermen, why should they protect us? Go, Sir Roderick. Take the men you need. Won't take long, my lord. Southerners don't do well up here. Muito bem, olha só, 2 informações pelo menos importantes nesse vídeo que a gente trouxe aqui. A primeira delas, claro, além do Sir Roderick, né, tá ali auxiliando o Bran Stark, portanto, o seu suzerano em exercício no comando da fortaleza, a primeira informação importante é de que o suzerano ele deve garantir o provimento do seu vassalo em momento de guerra. A primeira pessoa, o primeiro vassalo dos Stark, que chegou ali pedindo socorro ao seu suzerano, diz que os seus filhos foram lutar pelo seu suzerano, portanto estão na guerra. E ele não tem quem trabalhe nos campos. Qual que é a função do suzerano? Prover o seu vassalo. Portanto, o seu suzerano, no caso o Bran Stark, cedeu alguns órfãos para poder trabalhar na terra com ele. Okay? Então essa é uma informação importante, porque o suzerano ele tem obrigações também com relação aos seus vassalos. Uma segunda informação importante também nessa mesma linha é que quando Sir Roderick chega dizendo que um dos seus vassalos está sendo atacado e os seus filhos, portanto, os seus protetores, os seus vassalos dos seus vassalos, estão na guerra por ele, portanto, pela família dele, ou seja, pelos seus suzeranos, a sua terra ficou desguarnecida e os inimigos estão atacando. Qual é a função do suzerano? Também prover de segurança, portanto, de mais homens, de proteção, etc., para os seus vassalos. Essa é a primeira obrigação de um suzerano para com o vassalo, garantir a sua proteção. E aí ele diz, por que os meus vassalos vão me proteger se eu não posso protegê-los? Isso é uma frase maravilhosa para a gente entender essa relação de suzerania e vassalagem. Ok? Então existem obrigações do vassalo para com o senhor, mas também existem obrigações do senhor, portanto, do suzerano para com o seu vassalo. Ok? Também voltando nessa mesma linha de raciocínio, de obrigações mútuas, a gente vai pegar um exemplo agora não de suzerania e vassalagem, mas de juramento de fidelidade, a diferença entre suzerania e vassalagem, portanto a homenagem e juramento de fidelidade que nós discutimos na aula passada pode ser bem expressa aqui nessa segunda cena que eu vou mostrar para vocês, que é o juramento de fidelidade de Brienne de Tarth a Catelyn Stark. Ok? Vamos ver para a gente entender direitinho como é que isso funciona. Olha só. I do not know your son, my lady. But I could serve you, if you would have me. You have courage. Not battle courage, perhaps, but, I don't know, a woman's kind of courage. And I think that when the time comes, you will not hold me back. Promise me that you will not hold me back from Stannis. When the time comes, I will not hold you back. Then I am yours, my lady. I will shield your back and give my life for yours if it comes to that. I swear it by the old gods and the new. I vow that you shall always have a place in my home and at my table.
and that I shall ask no service of you that might bring you dishonor. I swear it by the old gods and the new. Muito bem, pessoal, esse aí é um juramento de fidelidade excelente para a gente poder entender, e eu trouxe esse vídeo para a gente perceber tanto a diferença entre da homenagem entre o suzerano, do vassalo ao suzerano, como do juramento de fidelidade no caso da mutualidade de obrigações e de juramentos. Olha só, no caso aqui então, Brienne de Tarth vai fazer um juramento de fidelidade, ou seja, ela vai servir como guerreira no sentido de prover a sua segurança, de servir a ela naquilo que fosse necessário como guerreira, e Catelyn Stark fez um juramento de contrapartida. Isso é um juramento de fidelidade, ou seja, você sempre vai ter lugar à minha mesa, eu não vou te impedir quando você quiser matar Stannis Baratheon, não vou entrar em detalhes aqui de Game of Thrones nesse sentido, assista que você vai entender que contexto é esse que está acontecendo, nunca vou lhe pedir nada que te desonre, é claro, tá? A relação, seja de suzerania e vassalagem, seja de juramento de fidelidade, nesse caso aqui, entre nobres, nunca pode exigir que um submisso faça algo que o desonre pelo seu senhor, ok? Mesmo nas classes mais baixas, a questão da honra é muito importante. E claro, né, é preciso entender o que entra aqui no caso da honra, seja nas classes superiores ou inferiores, para entender do que a gente está falando. Mas são dois exemplos muito interessantes para a gente entender a mutualidade de obrigações e de direitos quando você faz esse tipo de juramento, seja de suzerania e vassalagem, seja de juramento de fidelidade. Ok? Vamos na sequência. Página 251. Um grave problema nascia na hierarquização das homenagens. Súditos e senhores ao mesmo tempo, vários vassalos, por sua vez, dispunham de vassalos. O dever que lhes ordenava que ajudassem o senhor com todas as suas forças parecia que deveria ditar-lhes que se apresentassem no exército senhorial, rodeados da tropa inteira dos seus dependentes. O costume, todavia, cedo os autorizou a levarem consigo apenas uma quantidade de servos, fixa por sua vez, e muito inferiores ao número daqueles que podiam empregar as suas próprias guerras. Vejamos, por exemplo, o bispo de Bueux. Antes de falar de bispo de Bueux. Olha só, então nesse sentido, pessoal, como eu disse para vocês, e ficou claro nesse caso que eu citei do vídeo agora há pouco do Bran Stark, um vassalo deve ir para a guerra pelo seu suzerano, e quando ele vai para a guerra pelo suzerano, ele toma consigo uma série de vassalos seus, não só para proteger a ele, mas para ajudar na guerra do seu próprio suzerano, portanto, do seu próprio senhor. Todavia, o que o Mark Bloch vai trazer aqui para nós de informação, inclusive com exemplos que a gente vai citar agora, é que nem sempre um vassalo de um suzerano, quando esse suzerano chama ele para a guerra, esse vassalo levava todos os seus vassalos, na sua totalidade, para a guerra com ele. Óbvio, porque ele também tinha interesses de proteção das suas próprias terras, como é o caso que a gente acabou de mostrar aqui do vídeo do Bran Stark. O Bran Stark deixou bastante claro aqui nesse vídeo que ele ainda tinha 200 homens à sua disposição e que ele cedeu para proteger as terras de um vassalo seu. Portanto, ele não levou todos os seus vassalos, ou os Stark, na verdade o Robb Stark, não levou todos os seus vassalos para a guerra, porque ele tem que proteger a sua própria fortaleza, ele tem que proteger os seus próprios feudos, os seus próprios vassalos. Ok? Então isso é uma informação importante. Mas vamos ao exemplo que o Mark Bloch traz aqui para a gente. Olha só. Vejamos, por exemplo, o bispo de Bueux. Bispo aqui, nesse caso, tá? É um suzerano. Portanto, o senhor feudal, como a gente pode ver na aula que eu gravei, tá aqui o link na descrição do vídeo, sobre a igreja no período medieval, tá bom? Para você que é meu aluno, quiser adiantar um pouquinho o conteúdo e ver o vídeo, fica à vontade. Para você que não é meu aluno, sugiro que veja o vídeo, né? Não vai estar adiantando matéria que a gente vai ver, tomara, presencialmente na faculdade, né? Você que está acompanhando o canal, então, tem esse vídeo sobre a igreja medieval, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses bispos príncipes, esses bispos senhores feudais também, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Olha só, então vamos lá, ao caso do bispo de Bueux. Nos finais do século XI, mais de uma centena de cavaleiros
devem-lhe serviço das armas, mas ele só é obrigado a fornecer 20 ao duque, seu senhor imediato. Pior ainda, se for em nome do rei, a quem a Normandia é mantida como feudo, que o duque reclama o socorro do prelado, o número de soldados nessa escala superior será reduzido para 10. Então, olha só que interessante. O bispo de Bayeux é vassalo de um suzerano na Normandia, que é vassalo de um rei. O bispo de Bayeux, só precisa, o seu suzerano da Normandia for para a guerra, ele só precisa, embora ele tenha 100 homens a seu serviço, portanto, como seus vassalos, ele só precisa ceder 20 ao seu suzerano. Isso estava nos termos do contrato, portanto, nos termos do acordo de suzerania e vassalagem que ele estabeleceu de homenagem. Só precisaria submeter 20 homens ao serviço seu enquanto, e aí claro, o bispo não vai para a guerra, né? Essa é uma peculiaridade desse caso, 20 de seus homens para o seu suzerano direto. Mas se for para o rei, portanto, ao suzerano do seu suzerano, esse número cai para 10. Portanto, por mais que exista essa relação de suzerania e vassalagem, que deixa à disposição do soberano, portanto, suzerano dos suzeranos, um grande exército para a guerra, na prática, nem sempre acontecia assim. Porque cada vassalo de um suzerano tinha autonomia para estabelecer os acordos diante da homenagem aos seus próprios vassalos. Ok? Vamos prosseguir. Então, esta diminuição da obrigação militar de baixo para cima, contra a qual a monarquia dos Plantagenetas, no final do século XII, se esforçou para reagir, sem grande sucesso, não se duvida de que foi uma das principais causas da total ineficácia do sistema vassálico, como meio de defesa ou de conquista nas mãos de poderes públicos. Portanto, houve uma série de tentativas, principalmente das monarquias, portanto dos reis, como o caso dos Plantagenetas, de acabar com essa possibilidade, essa liberdade, essa autonomia do seu vassalo, de estabelecer os acordos que ele quisesse com seus próprios vassalos. Essa autonomia foi mantida, portanto, foi um esforço em vão. E esta, segundo Marc Bloch, pode ser uma das possíveis causas da total ineficácia desse sistema de suzerania e vassalagem, no final das contas, no sistema de proteção, no sistema de avanço militar, no sistema, enfim, de grandes exércitos ou de unificação de estados nacionais modernos, como o caso que se sucedeu a esse regime feudalista. Ok? Prosseguindo aqui, então, outra das obrigações, página 215. Antes de mais nada, os vassalos, grandes e pequenos, aspiravam a não ficarem indefinidamente ligados ao serviço. Para limitar a duração deste, nem as tradições do Estado carolíngio, nem os costumes primitivos da vassalagem ofereciam precedentes diretos. O súdito, tal como o guerreiro doméstico, ficava armado enquanto a sua presença parecesse necessária ao rei ou ao chefe. Pelo contrário, os velhos direitos germânicos tinham largamente feito uso de uma espécie de prazo tipo, fixado em 40 dias ou, como mais antigamente se dizia, 40 noites. Este não regulamentava apenas vários atos de procedimento. A própria legislação militar franca tinha adotado com limites de tempo de repouso a que os mobilizados tinham direito, entre duas convocações. Este número tradicional, que ocorria naturalmente ao espírito, desde o final do século XI, forneceu a norma geral da obrigação imposta aos vassalos. Uma vez decorrido o prazo, eles eram livres de voltarem para suas casas, na maior parte das vezes, pelo período de 1 ano. Sem dúvida, acontecia frequentemente os que viam, apesar disso, permanecer no exército. Alguns direitos consuetudinários procuravam fazer um dever deste prolongamento, mas daí em diante só se podia acontecer às expensas do senhor pagos por ele. O feudo, outrora salário do satélite armado, tinha de tal modo deixado de corresponder à sua função primitiva que era preciso completá-lo com outra remuneração. Então, olha só, vamos entender o que significava isso. A questão é o seguinte: um vassalo podia ser convocado para o seu senhor, ou seja, pelo seu suzerano, para uma guerra. Mas tá,
quanto tempo ele deveria ficar fora do seu próprio feudo, portanto longe da sua família, longe das suas terras, muitas vezes longe do comando das suas terras, do seu feudo, a serviço do seu senhor. Né? Ou pior, se o seu senhor o chamasse uma vez, ele acabou de voltar para casa, vamos pensar aí que a gente está falando de uma Europa medieval, que as distâncias a cavalo, no lombo de burros, de mulas, portanto sem transporte rápido, demorava semanas, demorava meses, demorava anos. Imagina o cara que foi para a guerra, demorou para ir, demorou para ficar, demorou para voltar, e quando acabou de voltar é convocado de novo. Né? Ou seja, ele poderia ficar tanto tempo longe de casa. Bom, o direito, do ponto de vista da organização do mundo feudal, juridicamente falando, estabeleceu, dependendo de região para região, algumas situações, algumas regras específicas. Na grande maioria dos lugares, especialmente no Império Franco, por conta, na verdade, da tradição germânica, estabeleceu, primeiro, que um vassalo deveria ficar obrigatoriamente a serviço do seu senhor por 40 noites. Passou 40 noites, ou ele teria a liberdade de voltar para casa, ou se o cerco que o seu senhor está fazendo, ou se a guerra não terminou, é obrigação do seu suzerano, portanto do seu senhor, aprovisionar esse vassalo e todos aqueles que estão com ele. Portanto, imagina a seguinte situação. Se eu sou suzerano, por exemplo, do meu filho Guilherme, convoco ele para a guerra. Ele tem os seus próprios vassalos, ele convoca os seus vassalos e trazem consigo para a guerra comigo. Passou 40 dias, passou 40 noites, não terminou a guerra, é direito, na boa parte do território europeu que tinha esse sistema de suzerania e vassalagem, especialmente no Império Franco, é direito do Guilherme, portanto do meu vassalo, de voltar para casa e deixar os seus vassalos voltarem para casa. Bom, mas eu perco a guerra, o que vai acontecer com a minha guerra? Se eu quero manter o meu exército, eu tenho que aprovisionar. Portanto, eu tenho que garantir o sustento, né? Eu tenho que dar comida, eu tenho que dar roupa, eu tenho que dar armas, não só para o meu vassalo, mas também para os vassalos dos meus vassalos. Ou seja, tornava a guerra absolutamente cara. Cercos, então, as cidades inteiras, que duravam dias e dias e meses, ficava absolutamente inviável para senhores que não tinham uma condição financeira a esse ponto, ok? Nesse sentido, pessoal, é importante a gente perceber que por que era de direito do vassalo voltar para a sua terra 40 noites depois? Porque a gente está somando, além dessas 40 noites em guerra, a gente está somando o período da sua ida, o período do seu retorno. É muito tempo fora de casa, é muito tempo da sua fortaleza, basicamente sem comando ou sob o seu comando. Okay? Então, era direito desse vassalo voltar para casa. Agora imagina a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 112, entre França e Inglaterra. O que não teve de despesa para essas coroas, portanto para essas monarquias, nesse sistema de suzerania e vassalagem. Né? Então é interessante a gente perceber essa relação, mais uma vez, de direitos e deveres entre suzeranos e vassalos. Ok? Vamos continuar, dando prosseguimento. Outra obrigação importantíssima do vassalo eram as obrigações de corte, página 215 e 216. Não era apenas para combater que o senhor chamava a si os vassalos. Em tempos de paz, ele reunia sua corte, que em datas mais ou menos regulares, coincidentes, em geral com as principais festas litúrgicas, convocava com grande aparato sucessivamente tribunal, conselho, cuja moral política da época impunha ao senhor a opinião em todas as circunstâncias graves, e também serviço de honra. Aparecer aos olhos de todos rodeado por um grande número de dependentes, obter por parte destes, que por sua vez eram também de elevada categoria, o cumprimento público de alguns dos seguintes gestos de deferência, funções de escudeiro, de escação, de criado de mesa, os quais, aos olhos de uma época sensível às coisas vistas, tinham um alto valor simbólico. Poderia haver, para o chefe, manifestação mais retumbante de seu prestígio ou meio mais delicioso de ele próprio tomar consciência disso? Vejam, vamos entender então essa segunda e importantíssima função do vassalo. Sempre que o senhor, portanto, sempre que o suzerano,
convocasse o vassalo para o conselho, era obrigação do vassalo comparecer. O que era esse conselho? Poderia ser uma reunião de trabalho, a gente diria hoje, né? Uma reunião para decidir coisas com relação ao reino, o gasto de um empréstimo, o problema de invasões de terras, o problema de má colheita, o problema de impostos, ou, por exemplo, como a gente vai falar daqui a pouquinho, a traição de um determinado vassalo ao suzerano, e os seus colegas, vamos dizer assim, os demais vassalos, precisariam fazer parte desse conselho de julgamento, ok? O caso de Game of Thrones tem um exemplo fundamental, um exemplo joia para se entender isso, quando é o julgamento de Tyrion Lannister. Joia foi pai, né? Foi pai mesmo, não, eu também pensei na hora. Um exemplo supimpa, né? Caralho. Um exemplo muito legal para a gente entender esse período, que é o julgamento de Tyrion Lannister, tá? Que o próprio rei convoca os seus vassalos para fazerem parte desse julgamento, portanto, do conselho. Tá? Mas, para além desse exemplo, é interessante a gente perceber na citação de Mark Bloch como era importante para o suzerano, especialmente na época de festas litúrgicas, convocar os seus vassalos para uma reunião que não tinha sentido nenhum, mas simplesmente para mostrar para os seus súditos e para os vassalos de seus vassalos que ele estava numa posição superior. Então imagina a seguinte situação, uma festa de Pentecostes, por exemplo, um determinado soberano, um determinado suzerano, convoca os seus vassalos e, consequentemente, os vassalos dos seus vassalos vêm em seguida para uma grande festa, para uma grande celebração, etc., na catedral de uma região. E aí, esse suzerano ou esse soberano coloca ao seu serviço aquela grande quantidade de vassalos, né? Seja servindo como escudeiro, seja servindo como um mestre-sala, seja servindo como, enfim, mostrando que eles estão a serviço do seu senhor, ou seja, eles deveriam servir naquilo que o seu suzerano os obrigasse durante uma reunião, durante um conselho. E aí, os vassalos dos seus vassalos sentiriam o prestígio do suzerano do seu suzerano, ou, em outros termos, no caso de um rei, de um soberano. Okay? Então, é uma questão social importante, é uma questão de prestígio importante, mas principalmente no caso do conselho de guerra ou do conselho de julgamento de vassalos, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Adiante, obrigações financeiras, essas aqui são importantes, páginas 216 e 217. Todo aquele que obedece deve ao seu chefe, ao senhor, o socorro nas suas necessidades. Ora, existirá maior mal do que a falta de dinheiro? Os próprios nomes da contribuição que o senhor, em caso de necessidade, estava autorizado a requisitar aos seus homens, pelo menos no domínio do direito feudal francês, foram semelhantes do cimo ao fundo da escala. Dizia-se auxílio, simplesmente, ou ainda taille, ou talha, expressão feita por imagem do verbo talher, a letra, tirar de alguém um pedaço da sua substância e, consequentemente, lançar um imposto. Evidentemente, apesar dessa semelhança de princípios, a própria história da obrigação, conforme os meios sociais a que se aplicava, seguiu linhas muito diferentes. Então, olha só, outra obrigação que normalmente um vassalo tinha com seu senhor é quando seu senhor passasse dificuldades financeiras. Então, se um suzerano de um vassalo tivesse necessidades financeiras, era obrigação do vassalo auxiliá-lo do ponto de vista de impostos, tá? Nem sempre acontecia a obrigação de impostos, tá? Mas sempre que era necessário, um suzerano poderia cobrar impostos, como a talha, também que a gente vai falar no próximo vídeo aula, que é uma obrigação dos servos para com os senhores feudais. Aí ele poderia cobrar a talha, ou seja, o suzerano poderia cobrar a talha do seu vassalo, ou seja, uma parte da sua produção, uma parte dos seus rendimentos e para o seu senhor e para o seu suzerano. Normalmente o que acontece apenas em momentos de carestia, ok? Vamos lá então. Outras obrigações importantes quando a gente pensa especialmente no caráter familiar da vassalagem. Aqui está um personagem que todo mundo vai lembrar bastante que assistiu Game of Thrones. Mas vamos lá. Página 218. O vassalo perante o senhor e o senhor perante o vassalo
foram durante muito tempo como que um parente suplementar, facilmente comparado, tanto nos deveres como nos direitos, aos parentes pelo sangue. Numa de suas constituições de paz, Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que a gente chama hoje de Alemanha, especialmente durante a Terceira Cruzada, diz que quando um incendiário procurar asilo num castelo, o senhor da fortaleza será obrigado, se não quiser passar por cúmplice, a entregar o fugitivo. A menos, no entanto, que este seja seu senhor, seu vassalo ou seu parente. Não era por acaso que o mais antigo coutumier, consuetudinário normando, quando se ocupa do assassínio do vassalo pelo senhor e do senhor pelo vassalo, classifica estes crimes no mesmo capítulo, a mistura com os demais horríveis homicídios cometidos no seio da parentela. Deste caráter quase familiar da vassalidade derivariam vários traços duradouros, não só nas regras jurídicas, como nos costumes. Então, olha só, pessoal, é importante. Estabeleceu-se juridicamente que a relação de suzerania e vassalagem estava no mesmo patamar que uma relação de parentesco familiar, portanto de sangue. Quais são as consequências disso, especialmente na França e da Alemanha, ou do Sacro Império Romano Germânico, na chamada plena Idade Média ou Idade Média Central? Vejam, o primeiro caso interessante citado pelo Mark Bloch é que, se, por exemplo, numa relação de suzerania e vassalagem ou uma relação comum de relações sociais, se um incendiário, enfim, um criminoso, um herege, como a gente vai ver nas aulas seguintes, se um herege, um criminoso, um incendiário busca abrigo no castelo de alguém, é dever do dono desse castelo, é dever do senhor desse castelo entregar esse criminoso à justiça se não quiser passar por cúmplice. Mas existem exceções de que você não é obrigado a entregar. Se esse cara for seu parente, se esse cara for seu suzerano, ou se esse cara for seu vassalo. Olha só que louco isso, né? Então, se for parente, você não é obrigado a entregar um parente à justiça, se esse parente for criminoso. Você não é obrigado, assim como parente, a entregar um vassalo seu, e você não é obrigado a entregar um suzerano seu. Percebam essa relação de familiaridade. E aí, um exemplo legal que o Mark Bloch cita é de que no direito, portanto, na jurisprudência que paulatinamente foi criada durante a Idade Média, constava no mesmo capítulo de crimes horrendos contra os parentes, os crimes horrendos contra os suzeranos ou contra vassalos. Olha só, né? Isso mostrando esse caráter familiar. Outro caráter interessante dessa relação de suzerania e vassalagem, que se parece também com o caráter familiar, é da obrigação de vingança. É aí o caso de Erhard Karstark, né? Talvez seja o mais interessante para a gente analisar, e que aqui eu não vou entrar a fundo, mas quem assistiu Game of Thrones vai lembrar do caso de Erhard Karstark, que perdeu o filho e foi tolhido do direito de vingança pelo Robb Stark e por isso rompeu com ele, né? E foi por ele também executado. Mas olha só, página 219. O primeiro dever de um membro de uma linhagem era o da vingança, igualmente para aqueles que tinham prestado ou recebido homenagem. Ou seja, o primeiro dever de um membro familiar é a vingança. É interessante como que isso se estende por séculos, né? Aqui em Goiás, por exemplo, quando a gente tem a história narrada na literatura de Bernardo Ellis, do tronco, na verdade, de uma série de acontecimentos no norte de Goiás, que envolve chacinas e massacres por conta de brigas de famílias, a gente percebe que, e também na literatura brasileira, na história, enfim, dos vários municípios, especialmente no interior do Brasil, a gente percebe o quanto essa ideia do direito e dever de vingança na família perpetuou da Idade Média aos dias de hoje. Mas o interessante nesse caso específico que a gente está falando aqui é que, assim como um parente tem o dever, a obrigação de vingar um ente assassinado ou ferido, enfim, injuriado por alguém, também um suzerano o tem como dever a um vassalo e um vassalo ao seu senhor. Portanto, no caso de Erhard Karstark, em relação ao Robb Stark, ele jurou fidelidade a Robb. Portanto, ele se tornou um vassalo dele. Mas o seu filho foi assassinado e ele tinha o dever e também o direito de vingá-lo.
Mas no seriado Game of Thrones, Robb Stark, por conta de uma série de coisas que aconteceu com a sua mãe, etc., que libertou aquele que era acusado de assassinato, que foi, na verdade, o assassino do filho de Ehrhard Karnstein, ele negou o direito à vingança. Quando ele nega esse direito, há um rompimento das obrigações de suzerania e vassalagem. Daí o direito de Ehrhard Karnstein romper com Robb Stark. E aí o direito que o Robb Stark não tinha, mas que fez, né, valer, de executar o seu vassalo. Quando ele executou, todos os vassalos dos Karnstein abandonaram Robb Stark e ele perdeu a guerra, praticamente. Né? Mas por que eles tinham o direito de abandonar? Porque o seu suzerano foi assassinado pelo suzerano dele sem o direito de fazer isso. Tá? Por isso aconteceu a situação que a gente vê. Ok? Vamos seguir? Olha só. Outra obrigação interessantíssima, e aí o caso dos Greyjoy deixa bastante claro isso, é a obrigação do suzerano de educar os filhos, homens especificamente, do vassalo, tá? Quando lhe convence, quando lhe fosse conveniente, evidentemente. Página 219. O filho do cavaleiro só raramente era educado na casa paterna. O uso respeitado, enquanto os costumes feudais tiveram alguma força, mandava que o pai o confiasse, ainda muito novo, ao seu senhor, ou a um dos seus senhores. Junto desse chefe, o rapaz, enquanto desempenhava as funções de pajem, instruía-se nas artes da caça e da guerra, mais tarde vivia da corte. Então, olha só, uma obrigação importante de um suzerano para com seu vassalo é treinar, educar, do ponto de vista da caça, especialmente da guerra, o filho de um vassalo. Então, se um vassalo tinha um filho, especialmente o primogênito, homem, varão, ele normalmente levava ao castelo do seu suzerano para que ele fosse treinado. Né? Eu trouxe aqui o caso de Theon Greyjoy, que se assemelha a isso, mas na verdade foi um item, digamos, que Ned Stark tomou do seu novo vassalo, né, os Greyjoy, ao final de uma guerra, para simplesmente garantir a homenagem, garantir a vassalagem daquele que estava se submetendo a ele. Né? Mas ele foi educado, no caso do Theon Greyjoy, foi educado pelos Stark, e serve de uma ilustração interessante para a gente perceber aqui essa obrigação que tinha um suzerano de educar, principalmente do ponto de vista do treinamento para a guerra do seu vassalo. Além de um direito, era também uma questão estratégica. Né? Você colocava à disposição do seu vassalo, portanto, daquele que vai guerrear por você, os melhores homens, o melhor treinamento, enfim, para treinar o seu próprio exército de fato. Garantir a qualidade do seu próprio exército. Ok? Continuando a leitura, ainda na página 219, as obrigações de deferência e de gratidão, assim contraídas, eram consideradas muito fortes. Durante toda a vida, o rapazinho de outrora devia se lembrar de que tinha sido nourri, portanto, alimentado do seu senhor. E aí, claro, olha o tanto que é interessante. Se um determinado suzerano cria quase, né, pega um rapaz, alimenta, dá subsistência a ele, treina para a guerra, instrui ele, depois quando ele volta para sua família e o seu pai, portanto, vassalo desse suzerano, morre, ele tem uma relação de afetividade com o suzerano do seu pai e, digamos que ele encurta o caminho para que ele faça também uma homenagem para permanecer não só na terra, mas por essa relação de afetividade a esse suzerano que era suzerano do seu pai e agora, com a morte do seu pai, vai ser o suzerano dele também. Olha só as estratégias sociais estabelecidas aqui. Voltando aqui na leitura, agora página 220. No entanto, como recusar toda a eficácia de um costume que, ao mesmo tempo que colocava nas mãos do Senhor um refém, um precioso refém, fazia reviver em cada geração de vassalos um pouco daquela existência à sombra do chefe, de quem a vassalagem tinha sido a parte mais sólida do seu valor humano. Ou seja, no final das contas, primeiro, como eu disse, existe uma relação de afetividade, inclusive, que está muito presente nesse personagem de Theon Greyjoy, o problema de lidar entre aquele que ele jurou fidelidade, que foi criado, e o seu próprio pai, a sua própria linhagem. Quem assistir Game of Thrones vai perceber isso.
E por outro lado, você tem um refém. Você não vai se rebelar contra o seu suzerano, estando o seu suzerano em posse do seu próprio filho, especialmente do seu primogênito. Ou seja, é também uma relação de poder estabelecida aqui nessa situação que a gente está colocando entre suzeranos e vassalos. Ok? Prosseguindo, também, evidentemente, o casamento como alianças. E aí o caso de Catelyn Tully, que se torna Catelyn Stark, deixa muito claro essa relação de aliança entre vassalos de um mesmo suzerano ou de poderosos, enfim, de uma sociedade também que sobreviveu a tempos muito próximos do nosso. Página 220. Numa sociedade em que o indivíduo pertencia tão pouco a si próprio, o casamento que, como já vimos, punha tantos interesses em jogo, estava longe de se assemelhar a um ato de vontade pessoal. A decisão, acima de tudo, pertencia ao pai. Ele quer ver o filho casado enquanto for vivo, portanto, compra-lhe a filha de um nobre. Assim se exprime, sem rodeios, o velho poema de Santo Aleixo. Então, e aí, em Game of Thrones tem muitos casos interessantes disso, né? Seja de Catelyn Stark, seja da filha dela, Sansa Stark, seja no caso, enfim, de vários, a gente assiste Game of Thrones, que ressaltam essa função social do casamento, fazer alianças, né? Então a mulher vista, especialmente em boa parte da Idade Média, como sendo um instrumento, como sendo um objeto, infelizmente não só na Idade Média, é utilizada como forma de moeda de troca entre famílias poderosas com relação ao casamento. Ok? Por fim, pessoal, só para a gente encerrar essa aula, então, pensando ainda, por fim, essas relações de suzerania e vassalagem, as formas possíveis de reciprocidade, principalmente de rupturas entre suzeranos e vassalos. Vamos lá? Página 221. Seja qual for o desequilíbrio entre as responsabilidades exigidas de uma ou de outras partes, estas não deixavam, por isso, de formar um todo indissolúvel. A obediência do vassalo tinha como condição a pontualidade do senhor em cumprir os seus compromissos. Posta em relevo, desde o século XI por Fulbert de Chartres, sentida muito intensamente até o fim, essa reciprocidade em deveres desiguais foi traço verdadeiramente peculiar da vassalagem europeia. Por causa deste, ela não se afastava apenas da antiga escravatura, mas diferia também e muito profundamente das formas de livre independência próprias de outras civilizações, como a do Japão, e até mais perto de nós, de certas sociedades limítrofes, na zona autenticamente feudal. Os próprios rituais exprimem sobejante a antítese à saudação frontal dos homens de serviços russos, ao beijamão dos guerreiros castelhanos, opõe-se a nossa homenagem que, pelo gesto das mãos que se apertam sobre as outras mãos, pelo beijo das duas bocas, fazia do Senhor um participante de um verdadeiro contrato e não apenas um simples senhor chamado a receber. Escreve Beaumenu, tanto quanto o homem deve ao seu senhor em fé e em lealdade, por causa da sua homenagem, deve igualmente o senhor ao seu homem. Bom, então, reforçando aqui o que a gente já tem dito até agora, a relação entre o suzerano e o vassalo é única, tá? Em relação, por exemplo, ao que se estabeleceu na Península Ibérica, o que se estabeleceu no Japão, o que se estabeleceu na Rússia, a relação de suzerania e vassalagem no mundo feudal, basicamente dessa centro-europa ou norte europeu, pensando pelo menos a Grã-Bretanha, essa relação feudal de suzerania e vassalagem se dava numa relação de codependência e de reciprocidade de obrigações e de deveres, tá? De obrigações e de direitos. Portanto, um vassalo não poderia simplesmente continuar servindo o seu senhor ou seu suzerano se esse suzerano, se esse senhor não cumprisse com suas obrigações para com os vassalos, e assim sucessivamente. Então, como no caso de Erhard Karlstark, que a gente citou há pouco, ele tinha direito de romper com o seu suzerano, no caso com Robb Stark, pelo fato de o Robb Stark ter negado o direito à vingança. Ok? Então, essa reciprocidade de direitos e deveres é fundamental na relação de suzerania e vassalagem. E aí vamos entender o que acontece quando
quando um desses dois lados rompem, né, quebram esse contrato, esse juramento de direitos e deveres. Olha só. As formas de ruptura, então, página 222. Na Lotaringia e na França do Norte, esboçou-se um ritual de ruptura da homenagem, em que se revivia, talvez, a recordação dos gestos que, nos tempos antigos, haviam servido ao franco salho para renegar a sua parentela. O senhor, umas vezes, o vassalo, na maior parte delas, ao mesmo tempo que declarava a sua intenção de repudiar para longe de si o seu parceiro felo, lançava violentamente no chão um ramito, por vezes, depois de o tê-lo quebrado, ou um pelo do seu manto. No entanto, para que a cerimônia parecesse tão eficaz como a outra cujo poder pretendia anular, era necessário que, com ela, pusesse os dois indivíduos em presença um do outro, o que tinha os seus perigos. Assim, o arremesso da palhinha, o qual foi esquecido antes, ainda por ter ultrapassado a fase em que o uso se torna regra, foi preferido cada vez mais frequentemente o simples desafio, no sentido etimológico do termo, isto é, a recusa da fé, por corta ou por meio de um arauto. Menos escrupulosos, que não eram os menos numerosos, contentavam-se naturalmente com iniciarem as hostilidades sem declaração prévia. Portanto, olha só, o rompimento, uma vez que alguém teria quebrado os direitos ou os deveres um do outro, entre suzeranos e vassalos, acontecia também por forma de gestos e de ritos, ok? Mais uma vez, é uma sociedade que sobrevive de gestos e de ritos. Como, por exemplo, de pegar um ramo, quebrar diante de testemunhas e jogar ao chão, ou arrancar um pelo do seu manto e jogar ao chão, pronunciando que repudia o seu suzerano ou que repudia o seu vassalo. Por vezes, não raramente, como diz Mark Bloch, era comum que se colocasse um de frente com o outro, suzerano e vassalos que estão tentando romper, e que esses quebrassem o juramento, seja fazendo esse gesto, seja desafiando um ao outro para uma luta de iguais para iguais, ou como acontece quando a gente fala de desafio, né? E aí um outro contexto. No Velho Oeste, no Far West, o desafio de armas, ou seja, você rompe um contrato um com o outro e cria um desafio para poder, enfim, até a morte, você desafiar o seu próprio senhor, o seu próprio suzerano ou o seu próprio vassalo. Mas na maior parte das vezes, né, como diz Mark Bloch, portanto os mais numerosos e menos corajosos também, simplesmente repudiavam o seu senhor e enfrentava aí a corte, como a gente vai ver agora há pouco, a corte a quem cabia o direito de julgamento, que normalmente são seus pares vassalos de um determinado suzerano. Ok? Dando sequência então, página 222 ainda, o que acontecia com o feudo no caso da ruptura? Ou seja, beleza, você rompe com o seu suzerano, ou você rompe com o seu vassalo, e o que acontece com o benefício em si? O que acontece com o feudo? Mas, na imensa maioria dos casos, o vínculo pessoal era acompanhado de um vínculo real. Uma vez quebrada a vassalagem, qual seria a sorte do feudo? Quando a falta provinha do vassalo era fácil, o bem era retomado pelo senhor lesalto. Então, claro, né, se é o vassalo que rompe, que quebra o juramento, que trai o senhor, portanto, o suzerano toma o feudo de volta. Tá fácil. Né? Era o que se chamava de confiscação. A deserção do duque Henrique, o Leão, por Frederico Barba Ruiva, a de João Sem Terra por Felipe Augusto, são os seus exemplos mais ilustres. Quando, né, no caso Frederico Barba Ruiva na Alemanha, ou hoje, na época o Sacro Império Romano Germânico, e João Sem Terra na Inglaterra por Felipe Augusto. Quando a responsabilidade da ruptura parecia, pelo contrário, pertencer ao senhor, o problema se tornava mais delicado. Evidentemente que o feudo, remuneração de serviços que cessavam de ser prestados, perdia sua razão de ser. No entanto, como expoliar um inocente? Portanto, a questão que se coloca é essa. Quando o senhor, portanto, quando o suzerano é quem rompe o contrato, é quem quebra o juramento, não dá para você simplesmente tomar o feudo de volta, porque quem é o inocente nessa situação é o vassalo. O que fazer? Essa é a questão a ser respondida.
A hierarquização das fidelidades permitia sair da dificuldade. Os direitos do senhor indigno passavam para o seu próprio senhor, tal como se, numa cadeia, tendo saltado um nó, ela voltasse a fechar-se, cobrindo o espaço vazio. Em verdade, quando o feudo tinha sido recebido diretamente do rei, nó supremo, a solução era inoperante. Mas parece ter-se admitido que, em relação ao rei, nenhuma renúncia de homenagem podia ser durável. Só a Itália procedeu de outro modo. A vítima de uma deslealdade senhorial, o vassalo, via apenas o seu feudo transformar-se em terra alodial, característica sintomática, entre muitas outras, da pouca força que tinham ali as concepções mais estritamente feudais. Então, olha só, pessoal, o que acontece com o suzerano quando é o suzerano que trai o seu vassalo, quando é o suzerano que rompe, que quebra um juramento? Bom, a primeira solução é que o suzerano desse suzerano se torne o senhor das terras e, automaticamente, atribua ao vassalo do seu vassalo essa terra que então pertencia, ou pelo menos em termos de posse, ao suzerano traidor, ao suzerano que quebrou a promessa, que quebrou o juramento, ok? Então, seria como se, por exemplo, o suzerano, se eu, como suzerano do meu filho Guilherme, quebrasse o juramento, o meu próprio suzerano, portanto, digamos que o meu pai, enfim, uma outra pessoa que seja meu suzerano, se torna senhor de posse, novamente, ele retoma a posse do meu feudo e atribui o feudo que já era do meu vassalo novamente a ele, né, numa relação de suzerania e vassalagem direta a esse senhor. E pode pegar esse feudo onde residia o suzerano traidor, que agora foi decapitado, que foi expulso, enfim, que foi exilado, dependendo da pena, depende do lugar, atribuir a um novo vassalo. Resolve-se assim. Agora, o que fazer quando o traidor, quando aquele que quebrou o juramento é o rei, portanto, o soberano, o suzerano dos suzeranos? Aí você tem uma situação complicada, né? No caso, por exemplo, de Game of Thrones, voltando mais uma vez ao seriado que eu acho que é base para a gente entender o feudalismo, quando o chamado Rei Louco dos Targaryens faz isso, ou seja, ele começa a atacar os próprios vassalos, ele começa a quebrar o juramento, a solução foi a rebelião, né? E aí, claro, inspirada por uma questão de amor, né? Da questão da Lyanna Stark, etc, etc, etc. Mas a grande questão é que os vassalos do rei já se colocavam contra ele, por isso apoiaram Robert na sua rebelião. Ou seja, é a rebelião, a tomada de poder, ou, como é o caso citado na Itália, que era mais comum, a declaração de alódio. Portanto, as partes simplesmente rompem e aí o vassalo lesado simplesmente declara alódio, portanto, declara-se proprietário da terra, que então era posse. Ok? Espero que esteja claro. Avante. E quem poderia julgar? Né? Quem poderia julgar, num caso como esse, quem poderia julgar os casos de ruptura? Ok? Vamos lá para a última leitura, então, dos nossos slides para a gente encerrar a aula. Página 222 para 223. Era, em primeiro lugar, a corte senhorial, formada na realidade pelos próprios vassalos, que eram considerados juízes naturais dos processos entre o senhor, superior deles, e o homem, seu companheiro. Depois, na escala superior, a do chefe, colocado mais acima a quem o senhor, por sua vez, prestar homenagem. Então, no caso, como eu disse, de um suzerano que é o traidor, de um suzerano que rompe com o acordo, com o juramento, é o seu suzerano que tem o direito a julgá-lo. Agora, se é um vassalo que quebra esse juramento, é preciso justiça, para que não fique uma questão pessoal entre ele e seu senhor. Então, o que normalmente acontece? Esse senhor, esse suzerano, convoca a corte. Que convocação é essa do conselho ou da corte? Convoca-se os demais vassalos. Esses demais vassalos, como eu disse agora há pouco, eles têm a obrigação de conselho, portanto, eles têm a obrigação de comparecer a esse conselho, a essa corte. Os demais vassalos vão julgar o seu colega, vão julgar o outro vassalo que cometeu essa infidelidade, ok? Então, enfim, essas são as possíveis relações entre suzeranos e vassalos que eu gostaria de expor para vocês. Pessoal, então é isso, tá?
a nossa aula se encerra aqui. Nós tentamos esgotar a partir do texto do Mark Bloch o mais profundo possível dessas relações de suzerania e vassalagem, portanto, ainda nos restringimos às classes superiores. Na próxima aula, para a gente encerrar o feudalismo como um todo, a gente vai discutir as chamadas classes inferiores, portanto, servos e escravos, e o feudo, né? Então, aquela divisão dos mansos feriais, servis, etc, etc. Então, já no próximo videoaula, você vai poder acompanhar o restante dessa discussão do feudalismo de maneira aprofundada, de uma maneira muito mais estruturada e profunda nessas relações de dependência, agora não mais nas classes superiores, mas também nas classes inferiores. Mais uma vez, peço a você, meu aluno, que está acompanhando as nossas aulas remotas na UEG, ou você que está acompanhando o nosso canal, que está que está nos prestigiando com a sua audiência, com a sua companhia, peço a vocês que colaborem com o nosso projeto de pulverizar o conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade. Você pode fazer isso curtindo o nosso canal, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, enfim, ajudando a pulverizar, divulgar essa possibilidade de transformar o conhecimento que muitas vezes fica restrito aos muros da universidade, agora com esse projeto e com tantos outros projetos de parceiros que a gente tem e de colegas, de levar o conhecimento acadêmico para muito além dos muros da academia. Mais uma vez agradeço a você, meu aluno, a você que acompanha o canal, pelo prestígio, pela companhia, pelo carinho da audiência, e desejo que você esteja bem, desejo que a sua família esteja e permaneça bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.